Eu sou o William, estamos começando mais uma edição do programa Tirando o Som, o lugar onde a gente reúne a galera para trocar uma ideia e bater um papo sobre tudo que rola na história da música, desde a época jurássica até a atualidade. Bom, hoje nós temos um assunto muito sinistro para discutir, que é o tal dos Clube dos 27. Esse clube é uma lista de cantores e músicos que morreram quando completaram 27 anos. E para pôr fogo nesse assunto, temos dois convidados aqui, especialistas. Sejam bem-vindos, Iago. Salve, galera. E Bela. Oi, gente, tudo bem? Bom, show de bola a presença de vocês aqui. Vou começar fazendo a seguinte pergunta. Qual é o grande motivo da existência desse clube? Bom, e o Clube dos 27, ele se refere a uma lista com um número em comum, né? Um número alto de músicos da música popular que morreram aos seus 27 anos de idade. Porém, o que mais chama atenção nessa lista é a forma como eles morreram, né? Muitos pelo uso excessivo de bebidas alcoólicas ou drogas, ou até mesmo meio violentos, como o homicídio ou suicídio. Meio bizarro, né? Muito bizarro. E de qual personalidade vocês sentem mais falta, assim, pessoalmente, desse Clube dos 27? Eu sinto mais falta do Kurt Cobain, né? Porque eu sou muito fã dele e eu sempre fico imaginando como teria sido a cena do grunge, o rock em si, se não tivesse morrido. Como teria sido, porque provavelmente o Foo Fighters não ia existir. Então acho interessante ficar pensando nisso. Certo. E você, Iago? Bom, eu cresci ouvindo Amy, né? Ela foi uma figura muito marcante, assim, pra minha infância. Então, tudo que ela fazia pra mim era extraordinário, né? A música dela, o estilo dela, o cabelo dela. Então, pra mim, ela foi uma das maiores perdas da indústria musical, né? Todos foram, mas pra mim ela tá ali em destaque. Sim, a voz dela era única, né? Sim, demais, gente. Fantástico. Certo. Então, abuso de álcool, de drogas, dificuldade em lidar com a fama e depressão são algumas das causas das mortes desses astros, né? Se esses músicos vivessem no mundo de hoje, com redes sociais, a um ódio de distância, a um clique de distância, desculpa, como vocês imaginariam que seria a vida deles? Olha, eu acho que seria bem difícil, né? Porque hoje em dia a mídia, as pessoas, os fãs, as pessoas cobram muito, eles criam muita expectativa, né? A mídia é 880, né? Tem muito amor, mas também tem muito ódio ao mesmo tempo, então continuaria sendo muito difícil pra eles, eu acredito. Ainda mais hoje em dia, né? Nessa cultura do cancelamento. Acho que seria Sim, qualquer coisa tá cancelando, qualquer coisa é duvidoso, né? As pessoas querem justificar o porquê você tá fazendo aquilo e te cancelam na hora. Sim. Amy Winehouse foi um caso de 2011 e seu maior sucesso, Rehab, é sobre ela se recusar a se tratar do abuso de álcool. A morte dela poderia ser evitada? Eu acho que sim, né? Porque essa música ela fez como uma resposta pro pai dela, que queria internar ela por conta dos vícios. Só que a morte dela também foi causada pelo pai dela, de certa forma, porque ela estava se reabilitando e ficando bem por conta dos seus vícios. Só que o pai dela meio que obrigou ela a voltar a cantar e fazer turnês, sendo que ela não queria fazer isso. Então isso acabou acarretando ela voltando a beber e ficando deprimida até que ela morreu, literalmente morreu bebendo. O rock não está em sua melhor fase atualmente. Dá para traçar um paralelo entre isso e a diminuição dos casos do Clube dos 27? De certa forma dá, né? Porque quando a gente para pra pensar, tem grandes artistas nessa lista que morreram quando o rock tava em alta, tipo, quando o rock dominava o cenário musical. Que lá na década de 70, né, como artista como Janis Joplin, James Hendrix morreram e o rock tava muito em alta. E quando a gente para pra ver hoje em dia, o rock já não é o mais popular, né, dos... Popular claro, mas não tá ali dominando o cenário musical como antigamente. E os casos diminuíram bastante, mas não dá pra generalizar, né? Porque vai de todos os gêneros, não só do rock. Certo. Então a gente tá indo pro intervalo, daqui a pouco a gente volta. Fique com a palavra do nosso patrocinador.
Começando o segundo bloco do programa, hoje discutindo aqui com os nossos convidados do Clube dos 27. A próxima pergunta é relacionada ao primeiro caso, que se tem conhecimento, ou seja, talvez o primeiro membro dessa lista. Dizem que o bluesman Robert Johnson vendeu sua alma ao diabo em troca do sucesso. Essa história gerou até um filme, em 1986, chamado A Encruzilhada. Pacto com o demônio, satanismo e essa coisa toda. O que vocês acham disso? Bom, a gente vive, né, ouvindo esse tipo de história sobre mensagem subliminar, sobre pacto. Quem não lembra do pacto da Xuxa, né? Então é um pouco difícil de não acreditar. Porém, eu tenho um pouco de pé atrás de pensar só dessa forma e, sei lá, acabar desmerecendo o talento de um artista. E o próprio caso do Robert Johnson me faz pensar dessa forma. Porque se você parar pra pensar, ele sumiu durante 1 ano e meio. O que ele fez nesse 1 ano e meio? Ninguém sabe. Ninguém sabe se ele realmente foi lá na encruzilhada, fez o tal do pacto, ou se ele, sei lá, comprou a guitarra e ficou treinando lá por um bom tempo, né? Ninguém sabe. E normalmente esse tipo de coisa que a gente vai morrer conspirando aí pra tentar saber a verdade. E nos anos 90 houve a morte do líder do Nirvana, Kurt Cobain. Ele foi um grande líder do movimento grunge. Tanto é que o Nirvana começou como uma banda punk. Ele teve muita inspiração do punk e de outros gêneros, mas bastante do punk, e ele trouxe o grunge numa época em que estava em baixa outros gêneros de rock, como o glam rock, tipo bandas como Kiss, Motley Crue, que as pessoas se vestiam muito extravagantes, com muita maquiagem, brilho, bota, e o grunge era um estilo mais simples, né? Tanto é que o Kurt Cobain, ele comprava as roupas dele num brechó, ele não comprava de marcas caras, e essas coisas. Então as pessoas se identificavam mais fácil com isso e adotaram, e por isso virou essa febre. Sim, verdade. Quando a gente fala do movimento grunge, é muito difícil não citar o Kurt, porque ele foi uma das caras desse movimento, né? O movimento começou ali na década de 80, mas realmente ficou popular e famoso no começo da década de 90, né? Com o sucesso eminente do Nirvana, que era comandado pelo próprio Kurt. Então, por isso que ele é muito utilizado como referência quando se fala do movimento, né? Como a Bela disse, ele mudou o cenário do rock, de certa forma. Então, por isso que ele é considerado um dos líderes do movimento grunge. Muita gente pensa que essa maldição só atinge o rock, mas em 2017 um ídolo do K-pop chamado Kim Jong-hyun cometeu suicídio aos 27 anos. Nascido em 1990, é mais recente. É uma maldição ainda ativa? Bom, eu espero que não, né? Mas em algum momento vai morrer um jovem músico de 27 anos, talvez por coincidência, por morrer mesmo, né? Alguma maldição, alguma teoria da conspiração, algum pacto, né? Normalmente esse é o tipo de coisa que a gente nunca vai saber a verdade. Eu não acho que seja uma maldição, na verdade, eu acho que é uma trágica coincidência, e eu espero que com o passar dos anos as pessoas continuem falando mais e mais sobre a questão da saúde mental, para que isso pare de acontecer, tanto quanto as pessoas mais famosas, quanto as pessoas normais, sabe? Porque é uma coisa que não atinge só as celebridades, atinge todo mundo, e é importante falar sobre isso. Como vocês acham que fica a cabeça de um fã daquele artista, o ídolo que morre tão jovem assim, no auge da vida? Vocês acham que ele pode ficar traumatizado, ter alguma coisa ou não? Bom, eu acredito que sim, né? Ainda mais quando você é jovem, quando você é um fã jovem, você cria muita expectativa, né, no seu artista favorito. Você quer andar igual ele, quer ter o mesmo estilo de vida que ele, quer ter literalmente a vida do seu artista. E quando ele parte muito jovem, ainda mais de uma forma tão trágica como foram desses artistas que faz parte do Clube dos 27, você pode ficar ficando um pouco traumatizado, né? Isso vai depender muito de fã pra fã, mas é possível sim ficar traumatizado com a perda, né, de um grande ídolo nosso. Eu acho que sim, a cabeça do fã fica transtornada, tanto que em 94, quando o Kurt Cobain se suicidou, muitos outros fãs fizeram a mesma coisa, porque isso gerou um grande impacto e muitos não souberam lidar com isso. Infelizmente o nosso tempo acabou e passou rápido. Agradeço a todos os convidados, a você que está nos assistindo e a todos que estão aqui. Um salve aí, galera.
Até a próxima, se inscreva no canal e não esqueça de deixar o seu like.